dando continuidade às nossas aulas de matemática básica, nós estamos trabalhando com a banca César Gran Rio, tá certo? Atenção, gente, questões básicas, então, questões que numa hora de um concurso faz a diferença. E o tempo que você leva, tá certo? Você ganha para resolver a questão, tá certo? Então, mais exercícios, mais interessantes e tudo mais. A questão de número 35 diz assim: uma empresa oferece aos seus clientes desconto de 10%. Ó, desconto de 10% para pagamento no ato da compra, ou desconto de 5% para pagamento após a compra. Para que as opções sejam diferentes, a taxa de juro mensal praticada deve ser aproximadamente. Então, veja aqui com atenção. Então, você tem uma situação aqui, certo? Uma situação aqui e uma outra situação. Essa primeira situação, a situação à vista. Pronto. À vista. Essa situação após um mês. Pronto. Após um mês. Situação à vista e após um mês. Ele diz, olha, na leitura da questão, ele dá um desconto aqui de 10%. Pronto. E nesse caso, ele dá um desconto de 5%. Aqui, lembre, à vista é 10% e aqui o desconto é de 5%. Então, veja para mim quem é o nosso P1, certo? E veja para mim quem é o nosso P2. O que é o nosso P1? Vamos imaginar que o produto seja 100. Então, imaginação minha, que o produto seja 100. Termos percentuais, beleza, 100. Então, eu tenho 100 menos o desconto. Pronto. 100 menos o desconto. Pronto. Aqui, preste bem atenção. Aqui eu tenho 100, certo? Menos o desconto. Pronto. Esse desconto, na realidade, representa quem? Então, isso aqui representa 10% de quem? Tá certo? 10% de 100. Então, simplificando um pouco, o desconto, na realidade, é de R$10. Então, o preço 1 vai ser 100 menos R$10. Então, preço 1, você vai pagar R$90. Pronto, bem simples. Continha simples. Então, pronto. Então, vamos ver quem é P2. P2, o que nós temos no P2? Então, quem é o desconto? É 5%, tá certo? De R$100. Então, na realidade, isso aqui vai dar R$5. Pronto. Então, quem é o nosso P2? O nosso P2 é 100 tirando R$5. Então, o nosso P2 é R$95. Então, agora vamos com calma. Vamos decidir o que a questão quer. Ora, eu tenho 90, se eu pagar à vista. Se eu pagar a prazo, quer dizer, após um mês, eu pago 95. Na realidade, entre aspas, o que que eu paguei a mais, que a gente chama de juro? Eu paguei a mais, na realidade foi o quê? R$5. Então, eu paguei a mais R$5. 90, presta atenção, 90, eu paguei 95. Então, R$5. Então, eu vou calcular quanto por cento é, mas lógico, em relação a quem? A 90. Então, quanto é em relação a 90? Quanto é o percentual em relação a 90? Existe uma regrazinha
bem simples, quando você quer calcular o percentual. Então, eu tenho, trabalho nessa técnica. O percentual é a parte sobre quem? Sobre o todo. A parte sobre o todo. Se eu dividir 5 por 90, fazendo as continhas bem simplesinha, isso aqui na realidade é igual a 0,055 e continua, certo? 0,555. Em termos, isso aqui nós chamamos de forma unitária. Em termos percentuais, na realidade, dá um pulo para a direita, escrevendo percentual, você passa a ter 5,5%. Ok? Então, lembre, a técnica de resolver percentual, isso é uma coisa, você pode fazer por regra de 3, 90 é 100%, 5 é X, assim, 90 é 100%, 5 é igual a X. Também você pode escrever, tá certo? Então, X%, também outra maneira, X% de, X% de 90, tá certo? É igual a 5. Então, todas são técnicas de resoluções da questão. Regra de 3, ou você pode fazer essa equaçãozinha, tá certo? X%, então veja aqui, só uma maneira diferente de resolver. X% de 90 certo? É 5. Então aqui ficaria X%, só estou armando, de 90. Então isso aqui é igual a quem? A 5. Pronto. Outra maneira de resolver. Depende, tá certo, da tua agilidade. Como é que você administra bem isso? Então vamos voltar, marcar o gabaritozinho. Na questão 35, ele pergunta: a taxa de juro mensal praticada deve ser aproximadamente, ele falou aproximadamente, então 5,55555. Então isso nos dá um valor aproximado de quem? Do item 5,6%. Então o item é o item correto nessa questão de número 35. Então, eu sempre alerto meus alunos que a técnica de resolução de uma questão, ela é individual, tá certo? Você pode ver de várias maneiras o professor resolver, mas com o tempo você cria a sua personalidade, você cria, como diz a questão, está a sua cara. Dando continuidade aos nossos exercícios, ok? Então, nós temos aqui a questão de número 36. Então, ele diz: certa marca de café é comercializada exclusivamente em embalagens de 250 gramas ou de 400 gramas. A ideia da questão é essa aqui. Então, essa embalagem tem 250 gramas e você quer levar uma um pouquinho maior, ela é de 400 gramas. Pronto. Então, aqui nosso cafezinho da manhã, uma delícia, tá certo? Se um consumidor dessa marca comprar uma embalagem de cada, se ele levar uma de 250 e uma de 400 gramas, ele gasta R$ 3,30. Então, ele gasta R$ 3,00 levar de cada, uma de cada. Se em vez disso, esse consumidor comprar o correspondente a 900 gramas. Ele levou ao todo 900 gramas em embalagens desse café. Pagará ao todo R$ 4,60. Então, 900 gramas, ele paga R$ 4,60. A diferença em reais entre os preços das embalagens de 400 gramas e de 200 gramas nós sabemos, a ideia é que quando você tem um valor maior, embalagem maior, quantidade maior, você paga menos, você economiza. Essa é a ideia, tá certo? Então vamos imaginar.
estão acompanhando o raciocínio da sua. Ó, ele diz, então eu vou imaginar, certo? Então vamos imaginar isso aqui. Isso aqui é 250 gramas. E aqui nós temos um pouquinho maior, só para dar ideia, né? Um pouquinho maior, certo? Então nós temos um pouquinho maior de 400 gramas, certo? Então nós temos aqui nosso café. Pronto. Ora, eu vou chamar de X, eu vou chamar de Y para melhorar um pouco. Se eu pegar, ó, X, o preço da unidade de 250, mais o preço da unidade de 400, eu pago R$ 3,30. Pronto. Agora, o nosso problema todinho é como foi que ele levou essas 900 gramas para ele pagar R$ 4,60. Então, 900 gramas, pensa um pouco. Eu tenho que pegar uma certa quantidade, tá certo? Uma certa quantidade de 250 gramas e a certa quantidade de 400 gramas. Então, para dar 900, lembre, eu quero que dê 900 gramas. Então, qual é a combinação? Se eu levar 4 dessa, não dá. Se eu levar 2 dessa, não dá. Então, o que que acontece? O que que nós vamos fazer? Nós vamos levar 2 de 250, 2 de 250, então eu vou pagar 2 vezes, 2x, e uma de 400. Então, uma de 400. Então, o nosso sistema está armado. Ok? Então, lembrem, como é que eu faço a combinação para eu ter as 900 gramas? Se eu levar 2 de 250, já faz 500, mais uma de 400. Então, dá, tá certo? Dá exatamente 900 gramas. Se eu fosse levar 1.000, presta atenção, 1.000 gramas, eu levaria 4 de 250. Tá certo? Vamos imaginar, eu quero 800 gramas, 2 de 400 gramas. Mas eu quero 600 gramas. É impossível levar 600 gramas, porque não existe nenhuma combinação que nos dá 600 gramas. Então, vamos começar a trabalhar, tá certo, o nosso sistema. Existem 3 métodos de resolução de um sistema. Chamamos de método da adição, método da substituição e método da comparação. Nesse caso, o método mais simples é o método da adição. Você pega a primeira equação, certo? Multiplica por menos 1. Para que isso, Pacífico? Para gerar a simetria. Se eu multiplicar por menos 1, eu vou ter menos x menos y é igual a menos 3,30. Então, eu vou botar 3,3. Deixa eu de 0, estou abandonando para facilitar um pouco. Repete 2x mais y, isso é igual a 4,60. Somando, método da adição, criar simetria é gerar um valor, o mesmo elemento, menos e mais. Isso aqui é simetria. Para que isso? Para que a gente possa fazer o pituzinho gostoso, ó. Elimina na hora da soma. Então, nós vamos ter x, ó, vamos ter x e vamos ter, então, 3,30 negativo, 4,60 positivo. Se nós fizermos diferente, 4,60 menos 3,30 dá 1,30, ok? 1,30. O que que é isso? É o valor, presta atenção, da embalagem, 1,30, deixa eu colocar aqui. 1,30 é o valor, é o que você paga pelo pacote de café de 250 gramas. Ora, se eu somar, não dá, presta atenção, x, eu encontrei 1,30. Pronto, esse é o valor de x. Mas se eu somar, tá certo? X mais y, não vou pagar 3,30? Então, x mais y, eu vou pagar 3,30. Então, deixa eu colocar aqui, ó. X mais y, eu vou pagar 3,30. Se no x eu já pago 1,30, então no y eu vou pagar R$ 2.
Pronto. 3,30 tira 1,30. Então, eu vou pagar, na realidade, R$2. Pronto. Então, nessa embalagem, primeira, de 250 eu pago 1,30. Na segunda, eu pago de 400 gramas, R$2. Se ele perguntasse qual seria a economia, nós temos aí, em termos de dinheiro, seria quem? Ó, aqui seria 2, né? Tinha que fazer as proporçõezinhas cada dos valores. Pronto. Agora vamos ver o que ele quer na questão. Perguntando a diferença em reais entre os preços das embalagens de 400 gramas. Então, o nosso amigo está pedindo a diferença. Então, o que é a diferença? É o R$2.000 pensando em dinheiro, tá certo? Tirando 1,30. Então, essa diferença, tá certo? Essa diferença é que nos dá, tá certo? A resposta, 0,70. Então, na realidade, a nossa diferença é de 70 centavos. A nossa diferença é de 70 centavos. Então, o item correto é o item D de dado. Então, a diferença é D de dado. Ok? Então, essa é uma questão básica, uma questão do dia a dia. Tá certo? Você verifica na hora na compra, você verifica isso. Se tiver uma maquinazinha mais simples, olha aqui um detalhezinho no teu dia a dia. Tá certo? Às vezes vem a pergunta, será que é melhor comprar, olha aqui, para teu dia a dia, é melhor comprar a de 250 gramas ou de 400 gramas, mesmo com essa diferença de valor? Cuidado, que muitas vezes nos enganam. Como assim? Como é que você sabe? A melhor maneira, pega 1,30 e divide por 250, para saber o preço de um grama, tá certo? Aqui, pega R$2, divide por quem? Por 400. Aí você tem ideia o valor da grama de cada uma, tá certo? Porque muitas vezes o preço não caracteriza economia, tá legal? Então vamos para a questão seguinte. A questão de número 37 diz assim: 4 bombas d'água idênticas, olha aqui a alerta, são 4 bombas idênticas trabalhando simultaneamente e ininterruptamente. São capazes de encher completamente uma piscina, olha aqui o tempo, em 5 horas. Pronto. Quando a piscina está totalmente vazia, as 4 bombas são postas em funcionamento. Ó. Ligou, as 4 bombas funcionando. Após 2 horas, olha aqui, após 2 horas com as 4 bombas funcionando, uma enguiça, uma para. As outras 3 permanecem trabalhando até que a piscina esteja, as outras 3 continuam trabalhando até que a piscina esteja totalmente cheia. Então, as outras 3 vão encher a piscina, completar a piscina. Quanto tempo ao todo é necessário para que a piscina fique cheia? Então, a interpretação é essa. Eu tenho, só para você ter uma ideia, eu tenho durante 2 horas, eu tenho as 4 bombas. Pronto, eu tenho as 4 bombas. E esse restante aqui, eu vou ter só quem? As 3 bombas. Pronto. Ele quer saber qual o tempo total. Então, ele quer saber quem é esse tempo aqui para somar. Então, vamos armar a questão, acompanhando o seu material, tá certo? Acompanhe aí. O que é que nós temos aqui? Então, vamos ver aqui. Então, vamos fazer uma linha do tempo aqui, tá certo? Então, essa é como se eu tivesse, preste bem atenção, é como se eu tivesse isso aqui, 1, 2, 3, 5, pronto, como se eu tivesse isso aqui. Então vamos ver aqui, então eu tenho, então veja aqui, pronto, então se eu tivesse aqui, então aqui nós temos
1 hora, né? 1 hora, 1 hora, 1 hora, 1 e 1. Então são 5 horas. Lembrem, ele diz na questão que as bombas juntas em 5 horas. Nesse primeiro caso aqui, as 2 bombas, assim, as 4 bombas funcionaram aqui, nessas 2 primeiras horas. Então, na realidade, essas 4 bombas encheram 2/5 da piscina, ok? Então, lembra, a piscina ao todo, tá certo? Então, encheram 2/5. Então, deixa eu... Pronto, encheram 2/5. Então, quanto é que falta para encher o restante da piscina? 3/5. Ok? Então, deixa eu só te mostrar uma coisa. Deixa eu refazer aqui. Ó, então, vamos pensar, né? Vamos pensar aqui. Deixa eu melhorar essa interpretação nesse campo de visão, certo? Então, nesse campo de visão aqui. Então, nesse campo de visão que fica melhor para a gente entender, tá certo? 1, 2, 3. Então, pronto. Então, lembrem, tá certo? Então, cada intervalozinho desse representa quem? 1 hora. Mas em termos de fração, tá certo? Em termos de fração, pronto. Em termos de fração, para você entender melhor, tá certo? Então, em 2 horas, 1 hora. Em 2 horas, as 4 bombas encheram 2/5 da piscina. Certo? Então, 2/5. Então, olha, só que o restante da fração, na realidade, representa o quê? Representa 3/5 da piscina. Então, lembrem, aqui foram com as 4 bombas, certo? E aqui com 3 bombas. Pronto, Pacífico, melhorou, porque a gente tem ideia, certo? Aqui é importante que a gente tenha ideia, certo? De piscina. Pronto, então tem a piscina. Agora, o que é que nós temos? Então, nós temos nada mais, nada menos do que uma regrazinha de 3. Como assim? Então, ó, as unidades. Então, eu tenho bomba. Olha aqui, eu tenho bomba, certo? Eu tenho, tá certo? Eu tenho a fração, pronto, as unidades bomba, unidade de fração, e tenho a unidade de tempo, que são horas. Pronto. Em termos de fração, então vamos ver comigo. Quantas bombas eu tenho? 4 bombas funcionando. Qual foi a fração? 2/5. Pronto, preencheu 2/5. Quantas horas foram? 2 horas. Ó, 2/5, as 4 bombas, 2 horas. 3 bombas funcionando. Qual é a fração que precisa da piscina encher? 3/5. E ele quer saber quanto tempo. Esse tempo eu chamo de x. Regrazinha de 3. Vamos verificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Primeiro sinal, coloca a seta vizinha à variável. Isso é a técnica. E você vai verificando de 2 em 2. Vamos verificar se as grandezas são diretamente ou inversamente. 4 bombas, leva 2 horas para encher. Tá certo? 2 horas. E se for 3 bombas, vou levar mais ou menos tempo? Lógico, eu vou gastar mais tempo. Aqui vai diminuir e aqui vai aumentar. Então, a gente diz que as grandezas são inversamente proporcionais. 2 partes, eu gasto 2 horas. 3 partes, eu vou gastar mais ou menos tempo? Lógico, mais tempo. Então, as grandezas são diretamente. Aumentou e aqui aumentou. Eu tenho que só, como é que monta a questãozinha, grandeza diretamente proporcionais ou inversamente? Antes da igualdade, você coloca a razão com a variável, certo? Então, você coloca a razão com a variável. E depois da igualdade, você multiplica as outras razões, respeitando o sentido da seta. Todas têm que estar com a seta nesse sentido aqui, para baixo.
tá certo? Essa, ó, está ao contrário, então você inverte. Então isso aqui vai ficar quem? 3 quartos, né? 4 terços, então fica 3 quartos, vezes, diretamente, no mesmo sentido. Então você tem 2 quintos, certo? Dividido por 3 quintos. Então o que que nós vamos fazer aqui? Simplesmente uma simplificação sem um grau de dificuldade, ó. Simplifica esse por esse, tá certo? Você pode, sem problema nenhum, ó. Deixa eu repetir, só para não deixar você confuso. Então, eu tenho 2 sobre x, eu tenho 3 quartos, vezes 2 terços. Pronto. Então, o que que eu faço agora? Eu posso, ó, como ficou fácil, simplificar pitiozinho gostoso, tá certo? E aí eu posso também simplificar 2 e 4, ok? Ó, 2 e 4 por 2 dá 1, por 2, 4 por 2 dá 2. Então, o que que nós ficamos? Para não confundir, 2 está para x, assim como, tá certo? 2 está para x, assim como 1 está para 2. Produto dos meios igual a produto dos extremos. Conclusão, o meu x é, na realidade, 4. Então, a informação que eu tenho é que ela vai gastar, certo? 4 horas. Então, a informação que eu tenho é que ela vai gastar 4 horas. Ora, e a resposta? Ela está gastando 4 horas aqui para encher 3 quintos e 2 horas aqui. Então, ao todo, é isso que ele pergunta. Ao todo, para encher a piscina, ao todo, eu tenho 2 horas mais 4. Então, ao todo, nós temos 6 horas. Então, ao todo, nós temos 6 horas. Eu sempre alerto o meu aluno para esse tipo de questão. Veja comigo, ó, eu alerto o meu aluno para esse tipo de questão que muitas vezes o aluno se precipita em tentar fazer. Então, cuidado, arme a questão. Veja, grandezas diretamente proporcionais. A gente repete. Qual é? Se uma grandeza aumenta, a outra aumenta, ou uma grandeza diminui, a outra diminui, a gente diz que elas são diretamente proporcionais. Ó, o mesmo comportamento, um aumenta, outro aumenta, uma diminui, outra diminui. Então, a gente diz diretamente. Grandezas inversamente proporcionais é o contrário. Uma aumenta, a outra diminui. Ou se uma diminui, a outra aumenta. Essa é a regra do jogo, tá certo? Comportamento contrário. Quando você verifica diretamente ou inversamente essas setinhas, tem que lembrar que a seta tem que ficar no mesmo sentido. Como, professor, no mesmo sentido? É assim, ó. Essa seta não está para baixo? Essa ficou para baixo, é diretamente. E essa inversamente. Na hora da montagem da questão, para você determinar a variável, você tem que inverter. Então, na hora que você inverte, todo mundo fica no mesmo sentido. Aí você tem o que nós chamamos de grandeza diretamente proporcionais, inversamente proporcionais, envolvendo as duas, ok? Então, dessa maneira, não há perigo de você perder uma questão simples e interessante como essa, tá certo? Eu quero também chamar a atenção que a primeira ideia, ó, eu chamo muita atenção para o básico, tá certo? Então, lembre, as 4. Aí você até pensou, eu pensei que era aquela questãozinha das torneiras. Mas é um pouco mais de regra de 3. Então, lembre, ainda bem que ele não colocou nas opções, tá certo? A história de 4 horas. Poderia ter pego muita gente. Então, o item correto dessa questão é o item C. C de coisa boa. C de coisa boa. Dessa maneira que nós chegaremos lá. Ok? Então, exercite bastante.